Bíblias, no livro de 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1 a seguir. Samuel, 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1 a seguir. Aleluia, Jesus. Como Aleluia. suave é que os irmãos vivam em união. E Aleluia, nessa Jesus. noite demonstra a união de cada um para com outros, e juntos celebramos e adoramos ao Senhor. Todos acharam 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1 a seguir, que vai dizendo assim: e Davi disse: há ainda algo que restou da casa de Saul, para que eu possa mostrar a minha bondade por causa de Jonatas. E havia na casa de Esaú um servo, cujo nome era Ziba. E quando ele o chamou até Davi, o rei disse a ele: tu és Ziba? E ele disse: teu servo é ele. E o rei disse: não há mais nenhum da casa de Esaú, para que eu lhe possa mostrar a bondade de Deus. E Ziba disse ao rei: Jonatas ainda tem um filho que é aleijado dos seus pés. E o rei disse a ele: aonde está ele? E Ziba disse ao rei: eis que ele está na casa de Maquim, filho de Aniel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou buscá-lo e retirou-se da casa de Maquim, filho de Aniel, de Lodebar. Ora, quando Mefibosete, o filho de Jonatas, filho de Esaú, chegou até Davi, ele caiu sobre a sua face e fez reverência. E Davi disse-lhe: Mefibosete. Ele respondeu: eis-me aqui, o teu servo. Davi disse a ele: não temas, porquanto certamente te mostrarei a bondade por causa de Jonatas, teu pai, e te restituirei toda a terra de Esaú, teu pai. Tu comerás pão na mesa continuamente. Podemos aceitar essa noite. Glória a Deus. Glória seja dada ao Senhor. Amados e queridos irmãos, essa passagem é uma passagem bastante conhecida, é uma passagem que nos chama a atenção. É uma passagem que nós sabemos que Deus promete o trono a Davi, e sabemos que quando Davi está para assumir aquele trono, nós sabemos que acontece algo sobre a casa de Esaú. A Bíblia vai dizendo que nesse decorrer que Davi vai assumir o trono, Esaú ele morre, e seu filho também, Jonatas, morre também. Mas a Bíblia diz que quando a serva de Jonatas sabe que ele foi morto, Esaú foi morto, mas ela cuidava do neto de Esaú, a preocupação daquela mulher era tanta que pegou Mefibosete com a idade mais ou menos de 5 anos e colocou em seus braços, saiu correndo, preocupada, desesperada, porque algum mal poderia ocorrer sobre a criança. Nós entendemos nessa passagem que no decorrer desta correria chega um momento que essa mulher ela vai tropeçar e automaticamente a criança cai no chão, e nesse cair no chão algo ruim acontece sobre essa criança, algo inesperado já começa a acontecer sobre essa criança. Acontece o inesperado dessa criança vir quebrar os dois pés. Essa criança naquele momento ela passa
causa de um incidente ou um acidente que veio acontecer em sua vida, no decorrer de uma fuga, no decorrer de uma aflição, de uma agonia. A Bíblia diz que esta mulher, ela pega essa criança com seus pés quebrados e vai à direção a uma cidade chamada Lodebar. E a Bíblia diz que quando ela chega a essa cidade, ela tem o endereço, ela tem a casa, ela tem a pessoa certa a ela procurar. A Bíblia diz que ela vai na casa de Maquim, filho de Aniel. Ela vai no endereço ao qual Deus já tinha preparado, Deus já tinha escolhido para que essa criança viesse a estar em Lodebar. A Bíblia diz que essa criança agora passa a ser cuidada por esta ama. A Bíblia diz que essa criança, ela passa a ser cuidada por Maquim, filho de Aniel. A Bíblia diz que tudo estava correndo segundo a vontade e o propósito de Deus sobre a vida daquela criança. Muitos até mesmo diz, aleluia, que Lodebar é terra de aflição, Lodebar é terra de agonia, Lodebar é terra de sofrimento. Mas nessa noite eu vejo aos olhos da Bíblia que Lodebar também é terra de providência, Lodebar é terra, aleluia, de proteção. Lodebar é terra do agir, do cuidado, do mover e do operar de Deus sobre a vida daquela criança. Se não fosse aquela cidade de Lodebar, se não fosse Maquim, filho de Aniel, sobre Mefibosete, o que seria de Mefibosete? Eu entendo que Deus entra num cenário esse caótico, cenário esse de destruição, de aflição, mas Deus entra com o seu cuidado para guardar, para proteger o seu povo, pois Jonas tinha feito uma aliança, aleluia, com Davi diante de Deus. Jonas tinha feito uma aliança não só com Davi, mas também com Deus, e Deus guardara a sua descendência, Deus guardara o seu povo. Deus não esqueceu Mefibosete em momento algum da sua vida, mesmo a situação sendo o contrário, mesmo a situação de destruição, a situação de caótico, mas Deus estava no controle na vida de Mefibosete. Nesta noite eu quero dizer neste lugar, quantas pessoas se encontram aqui no estado de Mefibosete, quantas pessoas se encontram aqui, aleluia, que tiveram que abrir mão de alguma coisa em sua vida por causa de uma situação delicada. Quantas vezes as pessoas tiveram que abrir mão, aleluia, de algo, de sonhos, de projeto, para não causar uma situação pior em sua vida, mas tiveram que abrir mão, aleluia, mas sabendo que Deus está no controle, Deus está na situação. Lodebar, aleluia, é terra do agir, Lodebar é terra da providência de Deus para a vida do seu povo. Lodebar foi o lugar onde Deus guardou, Deus protegeu Mefibosete, mas no tempo certo Deus tirou Lodebar, Mefibosete de Lodebar, e introduziu no lugar onde ele já tinha preparado para Mefibosete. Aleluia. Vejam aqui, queridos e amados irmãos, talvez muitos disseram a respeito de Mefibosete, para muitos disseram que não tinha mais jeito, que era o fim de Mefibosete. Muitos não entendiam o trabalhar de Deus sobre aquela criança. Muitos até mesmo diziam: agora eu quero ver como é que ele vai sair dessa situação, além de perder o trono, além de perder o reinado, além de perder a herança, agora se encontra com seus pés aleijados. Ele não vai para lugar nenhum, porque ele está condenado a ficar dependente das pessoas. Muitas das vezes, queridos e amados irmãos, tem muitas pessoas que enxergam a nossa vida dessa maneira. Muitas das vezes as pessoas têm lançado palavras contra nossas vidas, palavras essas que elas não pensam para falar, e para até mesmo dizendo como é que ele ou ela
Nessa noite eu venho na contramão da história para dizer para você que Deus é Deus que muda a história da humanidade. Deus é Deus que muda a história do seu povo, porque Deus não precisa, aleluia, de cenário favorável para Ele, porque quando Ele quer agir, Ele deu favor, não precisa de situação favorável para se tornar a favor das nossas vidas. Aleluia. Deus estava na vida de Mefibosete. Deus estava guardando Mefibosete. Deus estava protegendo Mefibosete. Deus estava trabalhando em favor da vida de Mefibosete. Olha, se muitos dizem que Lodebar é terra de aflição, se muitos dizem que Lodebar é terra, aleluia, de sofrimento, se o inimigo da nossa alma quisesse, ele tinha acabado, exterminado com a vida de Mefibosete, sim ou não? Mas nesta noite nós vimos aqui, aleluia, que Lodebar é terra de proteção de Deus. Deus nos tira no meio de um cenário para nos conduzir em uma situação, em um lugar aonde nós não pensávamos estar, aonde nós não pensávamos de um dia se encontrar. Por quê? Porque Deus tem algo a fazer em nossa vida, mas é necessário muitas das vezes Deus tirar do cenário, do meio das pessoas que não vai entender, que não vai compreender o processo dele em nossa vida. As pessoas não entendiam o processo de Deus na vida de Mefibosete, por isso Deus permitiu tirar Mefibosete e introduzir em Lodebar, porque em Lodebar Deus estava guardando Mefibosete, mas mesmo em Lodebar, Mefibosete estava o quê? Crescendo em Lodebar, mesmo aleijado em Lodebar, mas Mefibosete estava crescendo, mesmo em Lodebar, mas Deus estava agindo na vida de Mefibosete. Eu quero te dizer nesta noite que não tem situação que vai impedir de você crescer, porque Deus está dando crescimento sobre a tua vida, Deus está dando crescimento sobre os teus projetos, sobre os teus sonhos, sobre a tua casa. Não importa aonde você se encontra, mas o importante é a presença de Deus sobre a sua vida. Para muitos achavam por causa da sua deficiência estava impedindo Mefibosete crescer. Louvado seja o teu nome, Aleluia. Mas não sabendo as pessoas que quando Deus tem algo sobre a vida do ser humano, mesmo na circunstância da deficiência, mesmo nas circunstâncias da falta, mas Deus está com ele. Deus está fazendo crescer as suas promessas sobre a sua vida. Eu quero te dizer nesta noite, pode se levantar a multidão que queira se levantar, pode até se levantar o inimigo da nossa alma, pode lançar palavras contrárias sobre a nossa vida, mas se Deus diz que você vai crescer, você vai crescer. Se Deus diz que você vai alcançar, você vai alcançar a tua promessa. O seu sonho não vai ficar à beira do caminho, mas você irá alcançar as bênçãos de Deus. Mefibosete, amado para muitos, estava esquecido. Mefibosete para muitos, ninguém sabia o paradeiro, ninguém sabia mais sobre a história de Mefibosete. Mas Deus estava olhando Mefibosete. O homem muitas das vezes pode esquecer de nós. O homem muitas das vezes pode nos abandonar no decorrer da caminhada, mas Deus jamais vai esquecer de mim e esquecer de você. Aleluia. Ninguém sabia mais nada sobre Mefibosete, apenas sabia que era aleijado dos seus pés.
Aleluia. Deus agora traz a memória a Davi e faz Davi lembrar-se da aliança que ele fez com Jonathan. A Bíblia diz que Davi agora procura um servo chamado Ziba e procura saber se existia alguém da linhagem de Jonathan, que é Saul, para que ele pudesse usar de bondade ou benevolência sobre alguém da casa de Saul, por causa da aliança que ele tinha feito com Jonatas. Olha, o interessante, querido, que eu vejo aqui, Ziba aparecer e disse: olha, existe alguém, ele é Mefibosete, aleijado dos seus pés. O interessante aqui, querido, o que eu aprendo com Ziba, que nem todo mundo que está do nosso lado, ele está apostando no meu e no teu sucesso. Nem todo mundo que está do nosso lado, ele está acreditando em mim e em você. Por quê? Porque Ziba sabia quem era Saul, sabia quem era Jonathan. Ziba também conhecia quem era Mefibosete. Aleluia, que as coisas. Ele poderia falar qualquer qualidade de Mefibosete, mas a primeira palavra que sai da vida de Ziba é aleijado dos pés. Ei, a deficiência. Engraçado é que as pessoas nunca, em primeiro lugar, vai falar da minha e a tua qualidade para ninguém. Primeiro elas querem falar os defeitos, primeiro elas querem falar as falhas, primeiro elas querem falar os erros. Mas eu aprendo aqui, como Davi também. Davi era homem de Deus. Davi não estava interessado na deficiência de Mefibosete, mas Davi estava interessado em ajudar Mefibosete. Ele queria amar os irmãos. Quando Deus levanta alguém em nosso caminho para ser favorável a nos abençoar, quando é homem e quando é mulher de Deus, jamais ele vai limitar o defeito da outra pessoa que alguém queira falar. Jamais ele vai aceitar, aleluia, alguém fala mal do outro. Por quê? Porque ele está olhando a qualidade. Ele pode ser deficiente, ele pode ser aleijado, mas é alguém que Deus escolheu para abençoar na face da terra. Aleluia. A Deus. Quando Deus quer abençoar ou libertar alguém, Ele não está preocupado na deficiência, Ele não está preocupado no passado, Ele não está preocupado no erro, Ele não está preocupado nas falhas. Mas Deus resolveu mudar a história, Deus resolveu mudar a vida daquelas pessoas. O interessante, Luciano, o dia que eu vejo, o homem vê o exterior, mas Deus conhece o coração. Deus conhece o coração. Se fosse pelos homens, jamais em você poderia estar na presença de Deus. Mas quando Deus ele chamou, porque ele olhou o meu e o teu coração, ele viu em mim você a sinceridade de poder ser adorador a Ele. E aqui nesta noite tem adorador neste lugar. Aleluia. Eu vejo aqui, queridos, Ziba trabalhava na casa de Saul. Ziba conhecia quem era Mefibosete, mas Ziba não queria que Mefibosete fosse abençoado. Ziba queria que Mefibosete continuasse com a sua vida na mesmice, daquele mesmo jeito. Eu entendo aqui que nem todo mundo, aleluia, presta atenção aqui, nem todo mundo que está na tua casa, aleluia, está torcendo pelo teu sucesso. Nem todo mundo que bate em teu ombro está torcendo pela tua felicidade, não. Nem todo mundo que está comendo em tua mesa está satisfeito
poderia trazer nossa notícia para Davi, ele quer trazer a falha de Mefibosete. Mefibosete estava deficiente, Mefibosete estava aleijado, não porque Mefibosete queria, mas foi uma circunstância que aconteceu em sua vida inesperado. Entenda aqui, querido, que ninguém quer ser deficiente, ninguém quer ser aleijado, ninguém quer viver uma vida de miséria, de fracasso e derrota, mas geralmente é uma circunstância que acontece na sua vida no decorrer também de escolha, e escolhemos o caminho errado, escolhemos escolhas erradas, escolhemos amizade errada, escolhemos parceria errada, e a circunstância nos leva ao fracasso, nos leva a uma deficiência, a nós se encontramos e não vimos possibilidade de mudar esta história. E é verdade, quando o homem não vê, aleluia, a oportunidade de mudar a história, aleluia, mas ele encontra através de Deus a oportunidade da sua vida ser transformada, da sua história ser mudada. Entendo que o inimigo ele veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para destruir, mas Deus veio para dar vida e vida com abundância. Deus veio para acabar com toda a esterilidade da vida do homem. Deus veio para acabar com toda a deficiência que o mal queira implantar sobre nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Eu vejo aqui Davi simbolizando o próprio Deus. Eu vejo aqui Ziba simbolizando o próprio inimigo das nossas almas. Eu vejo aqui, varão, uma guerra de braço. Aleluia, por quê? Porque Deus quer abençoar os seus, mas o inimigo se levantou e opor para tentar impedir das bênçãos chegar até nós. Mas a Bíblia me garante para mim e para você que operando Deus, quem impedirá sobre a nossa vida, ordenando Deus, decidindo Deus, mandando Deus, operando Deus, se levantando Deus a favor da vida, da tua vida. Quem vai impedir Deus se manifestar em nossa vida? Aleluia. Aleluia. O pecado tenta nos paralisar. O pecado tenta quebrar os nossos pés para que a gente não venha ter a habilidade de poder caminhar. Mas eu vejo através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário a oportunidade de quebrar, desfazer, de jogar por terra toda a maldição que o inimigo queira implantar em nossas vidas. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Eu vejo aqui, querido e amados irmãos, Davi já estava decidido, Davi já estava determinado a fazer algo em favor da casa de Mefibosete. Aleluia. Ainda que o inimigo tentou ofuscar, ainda que o inimigo tentou parar, desistir, mas Davi estava determinado em usar de misericórdia, em usar de benevolência. Aleluia. Eu vejo aqui, querido e amados irmãos, que quando Deus está decidido fazer algo em favor das nossas vidas, fazer algo em favor das nossas casas, a primeira coisa que acontece é o quê? As lutas, os vendavais, os levantes, as pelejadas, as calúnias, os apontamentos, o disse-me-disse, para tentar impedir de eu e você alcançar as promessas de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia, louva a Deus, aleluia, nesta noite, que Deus escolheu a mim, Deus escolheu a você para abençoar nesta noite, para mudar a tua história, para mudar a história da tua casa. Deus está jogando por terra toda paralisia que um dia colocaram a circunstância
que estão subindo sobre a escada. Eu estou olhando na ponta e percebendo. Deixa eu falar uma coisa nesta noite. Aleluia. Mefibosete, aleluia, era um homem que Deus quis honrar na face da terra. Mefibosete foi um homem que, no meio da circunstância, no meio de uma situação que era difícil mudar, Deus vai e escolhe aquele homem para mudar a sua história. Aleluia. Eu quero te dizer nesta noite, nessa circunstância a qual você está vivendo, Deus nessa noite decidiu mudar a tua história. Aleluia. Não apenas mudar a tua história, mas tem uma cadeira, aleluia, preparada para você alcançar. Não entendi. Além de ter uma cadeira, tem um banquete preparado para você alcançar sobre a tua vida. Eu entendo o que Deus faz. Aleluia, Ele faz completo. Ele não entrega a pista pela metade. Ele não faz a obra pela metade. Mas o que Ele faz? Ele faz, aleluia, ainda prepara um banquete para você, aleluia, sentar na mesa e desfrutar do que Ele preparou para você. Não entendi, pastor. Tanto é que eu vejo também Davi escrever no Salmo 23 dizendo: prepara uma mesa na presença do meu adversário, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transbordará. Entenda aqui, Davi estava dizendo para o Senhor: olha, Senhor, eu não quero só banquete, porque banquete eu posso fazer também na minha casa. Um banquete eu posso convidar qualquer um da minha casa, mas eu quero que meu óleo esteja sobre a minha cabeça. Óleo significa honra, óleo significa honra, óleo significa honra. Davi está dizendo: Senhor, além de ter banquete, eu quero honra diante do meu adversário, para mostrar para ele que o Senhor é na minha vida. Aleluia. Eu lembro sobre a passagem de Mardoqueu, que Deus vai até a ele e diz: o que eu devo fazer, aleluia, para poder honrar o homem, aleluia, que me abençoou, o homem que está do meu lado. Ele disse: olha, rei, pega o melhor cavalo, coloca ele sobre aquele cavalo e vai dizendo: este é o homem que o rei decidiu honrar, este é o homem que Deus decidiu honrar. Eu entendo aqui, querido, que no meio da circunstância, no meio das provas, no meio das lutas, no meio dos vendavais, quando eu e você é fiel a Deus e permanece fiel sobre essas lutas, sobre essas batalhas, Deus dará honra ao seu escolhido, Deus dá honra ao seu povo, Deus honra aquele que foi fiel no meio das lutas, no meio das provas, no meio das adversidades. Deus honra seu povo. Aleluia. Aqui nessa noite tem alguém que Deus quer honrar. Aqui nessa noite tem alguém que Deus decidiu honrar. Então glorifica Ele, adora Ele, porque hoje é noite de honra sobre a tua vida, hoje é noite de honra sobre a tua casa, hoje é noite que Deus decidiu honrar você sobre a paz. O interessante, queridos, que eu vejo que Deus começou já a honrar, ou Davi começou a honrar Mefibosete. Tanto é que Davi manda seus servos, aleluia, preparar a carruagem de Adelôdeba. E quando aquela carruagem, aqueles cavalos chegam na casa de Maquim, aleluia, algo diferente acontece, varão. Aleluia, não era, aleluia, algo corriqueiro de acontecer uma carruagem real chegar na casa de alguém. Mas quando chega, porque ele está denunciando algo que está por vir. Não entendi, pastor. Deixa eu te falar aqui. A Bíblia diz que Elias ia ser levado em arrebatamento ao céu. A Bíblia vai dizendo que quando Elias está com Eliseu, a
coisa que chega primeiro é o quê? A carruagem, os cavalos, para depois chegar o quê? O rei. Então os cavalos significa ou denuncia que um evento grande está perto de acontecer. Então quando a carruagem chega perto de Elias e Eliseu sabia que algo iria acontecer de importante naquele lugar. Tanto é que a carruagem chega e depois Elias é o quê? Rebatado e redemoinho para o céu. Então quando aquela carruagem chega na casa de Maquim, ao lado o pessoal sabia que algo diferente estava próximo de acontecer. Manda chamar Mefibosete entra. Mefibosete já começa a ter o quê? Honraria onde? No lugar da sua aflição. Oh, aleluia! Meu Deus do céu! E fica aqui nesta noite, querido. Deus primeiro te honra, aleluia, em outro lugar. A primeira coisa que Deus vai fazer é honrar onde? Você no lugar da tua aflição, no lugar da tua perseguição. Não entendi, pastor. Entenda aqui agora. Deus levanta Samuel e manda ir na casa de Jessé. Entenda isso aqui. Aleluia. Quando Samuel chega na casa de Jessé, Jessé apresenta o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e aí vai. Mas quando chega, Samuel diz: olha, está faltando alguém na tua casa? Ele disse: olha, ele está lá no campo, tomando conta das ovelhas. Aí Samuel falou: olha, nós não vamos sentar na mesa enquanto ele não chegar. Aleluia. Deus poderia, aleluia, levar o profeta aonde estava Davi. Deus poderia levar o profeta lá no campo, no meio das ovelhas, e honrar Davi. Que prazer tinha isso? Que prazer poderia acontecer na vida de Davi? E algo no meio onde está escondido? Não. Davi tinha que ser honrado no meio da sua casa. Davi tinha que primeiro ser honrado no meio da sua família. Aqueles que não acreditavam, aqueles que não davam honraria para ele, Deus mandou chamar Davi. Davi ele chega, Samuel honra Davi no meio da sua família. Entenda aqui nesta noite, não peça para Deus tirar você, aleluia, desta situação. Por quê? Porque Deus quer te honrar no meio dessa situação. Deus quer te honrar no meio da tua casa, no meio da tua... Não entendi, aleluia. Deus só vai te tirar depois que te honrar no meio do céu. Oh, aleluia. Entenda aqui nesta noite, Deus só tira alguém do lugar depois que ele honra. Aleluia. Para mostrar que a honra não é do homem, para mostrar que a honra vem de Deus. E quando Deus decide honrar o seu povo, aleluia. Ninguém entendeu, ninguém compreendeu, mas Deus está dizendo: vocês não sabem o que eu tenho preparado para Davi. Aleluia. O que eu vou introduzir Davi é no lugar aonde vocês não esperavam. Deus já tinha preparado a cadeira de Davi. Deus já tinha preparado o banquete para Davi. E Deus tinha preparado a honra para Davi no meio dos seus aniversários. Oh, meu Deus! Quem foi o primeiro aniversário que Davi teve que enfrentar? Aleluia. Aleluia. Os da sua casa, os dos seus irmãos, as rejeições, os disse-me-disse, as pecuninhas, os apontamentos, dizendo: esse aí não presta, esse aí tem que ser como se fosse o mordomo, o escravo. Mas Deus disse: não, vocês pensam uma coisa, mas eu já decidi o que Davi vai ser. Primeiro, aleluia, adversário que Davi vai ser vencido é na sua casa. Eu quero te dizer: tem honra chegando para a tua vida no meio da tua casa. Tem novidade de Deus acontecendo no meio da tua casa, a favor da tua vida. Aleluia. Pensaram mal contra a tua vida, disseram muitas coisas sobre você que te machucou, aleluia, te feriu, mas Deus disse: Ele estava no controle. Isso tudo era um processo, isso tudo era uma situação que Deus permitiu para te honrar no meio dos teus. Tem uma honraria que vai acontecer sobre tua vida. Não entendeu? Levanta tuas mãos para o céu, irmão. Está vindo honraria da parte dele para a tua vida. Está vindo honraria da parte dele para a tua
Traz Davi, ou traz Mefibosete. Mefibosete, a primeira coisa que ele vê Davi, ele faz o quê? Se prostra. Oh, é isso que alegra o coração de Deus. Quando o homem é quebrantado, quando o homem, aleluia, ele em meio à circunstância, mas ele se dobra diante de Deus, ele se quebranta diante de Deus, aleluia. Mas Davi fala: olha, Mefibosete, aleluia, tudo aquilo que tomaram teu, tudo aquilo que tomaram do teu pai, hoje eu vou reconstituir sobre a sua vida. Pastor, deixa eu te falar aqui nessa noite: tudo aquilo que o inimigo tomou de você, tudo aquilo que o inimigo arrancou de você, tudo aquilo que o inimigo tirou da tua vida sem pedir permissão, Deus está dizendo que nessa noite, levanta as tuas mãos no céu, nessa noite Ele está restituindo sobre a tua vida. Deus está restituindo a tua terra é produtiva, a tua terra é frutífera, vai ter fruto, vai produzir. Deus está restituindo tudo aquilo que o inimigo arrancou da sua vida. Aleluia. Eu entendo aqui que além de Deus ficar, Deus fala: olha, agora tem um banquete, senta na mesa. Mefibosete senta na mesa. Aleluia. Aí Davi chega para Mefibosete e diz: olha, aleluia, a partir de hoje, aleluia, tu não vai ser considerado como um Zé Ninguém, como qualquer um, não. Tu vai ter identidade, aleluia, porque você vai sentar na mesa do rei. Eu quero te dizer uma coisa nesta noite: você não é um Zé Ninguém, você não é qualquer um, você não é aquele que muitas vezes diz cachorro sem dono, que todo mundo pode bater, todo mundo pode jogar pedra. Mas a partir de hoje você tem identidade, você vai sentar na mesa do rei, você vai sentar na mesa do rei, você vai estar na presença de Deus, tem honraria de Deus para a tua vida. Aleluia. Aleluia. Prepare para uma mudança. Prepare para os milagres de Deus começar a agir sobre a tua vida. A circunstância a qual eu e você está vendo talvez está dizendo o contrário. Mas nessa noite, com boca de Deus, eu quero te dizer que está vindo honraria de Deus, está vindo novidade. Tem mesa preparada, tem banquete preparado, tem cadeira com o teu nome, aleluia, para você sentar, aleluia. Tem nome na cadeira escrito o teu nome, aleluia, para você sentar, aleluia. Louvado, exaltado o nome do Senhor. Só que acontece isso é quando tem honraria, é quando Deus se levantou alguém. Eu quero te dizer: tem honraria sim, tem cadeira preparada sim. A tua cadeira ninguém pode sentar, porque Deus já determinou para você sentar. Aleluia, Deus. Visível, pastor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Ziba, ele teve que aceitar o que Deus estava fazendo na vida de Mefibosete. Ziba teve que trabalhar para Mefibosete. Aleluia. A bênção de Deus é completa sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Você, nesta noite, eu quero dizer: tem honraria de Deus vindo para a tua vida. Está vindo honraria de Deus para a tua vida. Você não vai ser o que as pessoas disseram que você seria. Você não vai viver o que as pessoas disseram que você viveria. Mas você vai ser e viver o que Deus disse que você vai ser. Aleluia. O que Deus disse que vai te colocar. O que Deus